Conta um pouco de onde veio o nome Janaína. Então, quando minha mãe engravidou de mim, né? A minha mãe sempre foi envolvida, né, nessa parte da religião de matriz africana. E ela servia uma entidade, e o nome dessa entidade era Janaína. O nome da entidade. Era. E aí, quando ela engravidou de mim, ela falou, vai ser uma menina. Ela falou, se for uma menina, eu vou dar o seu nome. Então, foi o que aconteceu. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Meu batismo foi numa cachoeira também, além da igreja católica, mas teve na cachoeira também. Então, eu cresci dentro dentro da Umbanda, na religião de matriz africana ali. Inclusive, assim, boa parte da minha família ainda está. Tem diferença de Umbanda, Candomblé? Então, no discurso, sim. Na profundidade, não. Todos levam um caminho. Não tem essa dicotomia. No final das contas, a gente trabalha muito nessa questão de desenvolvimento espiritual da pessoa. A gente trabalha muito nessa questão dentro do umbandista, né? Da Umbanda e do Candomblé. Esse desenvolvimento espiritual, essa prática de separação, essa prática de você oferecer ali, né, a entidades, prestar ali os seus cultos, né? Então, é muito igual. Aí algumas pessoas falam, mas o lugar que eu estou não tem sacrifício animal. Por trás dos panos sempre tem. Tem? Sempre tem. Eita. Sempre tem. E aí é aquilo, mas do entendimento, não estou aqui para julgar ninguém, todos os lugares que eu passei, isso existe. Então, a gente precisa ter aí essa clareza, né? Então, a partir do momento que eu comecei ali, né, quando eu fiz 18 anos, eu gostava de ir, mas em contrapartida eu tinha amigas que tinham célula. E aí eu sempre ia uma vez ou outra, né, porque as minhas amigas estavam ali reunidas, então era uma forma de eu ouvir um pouquinho da palavra. E aquilo ali era semeado dentro de mim. E eu gostava. Eu queria ir na igreja, mas os meus pais não deixavam, justamente porque a senhora queria. Eu servia ali dentro, entende? E aí começaram alguns conflitos dentro de mim, que quando você tem ali, né, o seu intelecto já um pouco formado, eu era da Umbanda porque meus pais eram. Mas chegou um momento que eu comecei a fazer perguntas, porque fazer perguntas é natural. E nessas perguntas, algumas coisas ficavam ali pairando na minha cabeça, do tipo, né? Dentro de um centro, você vê que tem a casa ali de santa. Aí você vê uma entidade que tem um chifre, uma capa preta, usa o tridente, com dente pontudo, e você pensa, como isso é de Deus? Então, você começa a fazer perguntas, né? Como que, vou dar um exemplo hoje, né? Nós somos cristãos. Se você chegar hoje, botar o seu joelho no chão, pedindo mal de alguém, pedindo para alguém separar o casamento de alguém, como é que Deus vai receber isso? Nem recebe. Não recebe. Nem recebe. Mas lá recebe. Entende que é um conflito? Mas a maldade está dentro da pessoa, mas uma entidade que pode receber para fazer o bem, ela pode receber para fazer o mal, ela é de Deus? Você entende? Então, começaram esses conflitos na minha cabeça, mas eu seguia lá por causa da família, né? Meus pais ali e tudo mais, e até o momento que eu casei, conheci meu esposo, né, o Gustavo, na época no falecido Orkut. E aí a gente se conheceu, eu era da Umbanda, ele do Candomblé, deu match perfeito, né? A gente tem a mesma fé, ele do bonde do Tigrão, eu uma jovem, né? Não queria o relacionamento no início, porque eu não queria envolvimento, né, com ele. Até por causa do funk, o meio que ele vivia, eu queria seguir minha vida. Mas ele ficou um tempo ali, né, jogando semente, semeando um tempo, até um dia que eu resolvi conhecê-lo para a gente conversar. E aí a gente começou a desenvolver um relacionamento. Namorei, noivei e casei com ele em 11 meses. Em 11 meses, Deus fez a obra. Começou. Aí começou a minha vida. Aí começou tudo que eu vivi, que eu já contei, né, nos outros podcasts, meu testemunho que tem no meu canal. Que depois que eu casei com ele, porque o Gustavo, no bonde do Tigrão, ele viajava na quinta-feira, voltava no domingo, e eu ficava a maior parte da semana sozinha.
sempre estudando e trabalhando. E eu ficava ali sozinha. E aí ele chegava, ficava segunda, terça, quarta, quinta, viajava de novo. Então, o nosso relacionamento, a gente se encontrava segunda, terça e quarta, mas eu trabalhava, então era só, a gente se encontrava à noite, ele já viajava de novo, isso no namoro. Quando a gente foi casar, né, mesma coisa. Só que quando você casa, né, você volta para casa, você convive, você dorme, você acorda, você sai, você faz, é diferente. E aí eu percebi que a gente casou sem se conhecer, sabe? O que mais acontece? A gente não se conhecia, né? E, de fato, eu fui descobrir que o Gustavo era alcoólatra. E aí a gente começou a viver uma divergência de entendimento muito grande. E a gente vivia guerra em casa, sabe? Eu era mulher rixosa mesmo. Por que que eu era mulher rixosa? Porque eu fui criada por um pai e por uma mãe super presentes, que tinham ali a sua forma de amor, né? O toque. Então, a gente sempre estava ali, né, o tempo inteiro juntos. E quando eu caso com o Gustavo, de uma família que não tem a linguagem de amor toque, a linguagem de amor dele era uma mãe que fazia comida para ele, botava no prato, e eu nem sabia fazer comida, pensa no desastre. Então, a gente casou e aí começou um pé de guerra, porque ele só queria sair para ficar saindo e bebendo com os amigos, eu ficava sozinha em casa e falei, uai. Saiu. Saiu, viu? Uai, por que casou? Entendeu? Por que me tirou da minha casa? Eu estava bem com os meus pais. Por que quis casar? E isso não entrava na minha cabeça. Aí eu falava, vai embora, vamos separar. Não está dando certo. Ele falava, não, vou separar. Eu, vai embora, vamos separar. Chegou um momento que a gente já vivia um caos e a gente passou a morar na mesma casa sem se falar. Eita. Sem se falar mesmo, assim. E aí a gente se cumprimentava, falava, ó, tem que pagar essa conta, essa aqui. Eu saía para trabalhar, ele saía para fazer show. E a gente já não se falava mais. Eita, que testemunho. Forte, hein? Até que Jesus entrou nessa história aí. Aí um dia, eu já desacreditada, porque eu falava para ele separar, ele não separava. Eu falava, vou me acostumar com essa vida. Eu também não encho meu saco, não me meto na vida dele, não se mete na minha. E aí eu fiquei ali. Aí um primo meu teve um sonho, ele bateu na porta da minha casa um dia, falou assim pra mim, prima, eu tive um sonho com você, preciso te contar esse sonho. Eu falei, tá bom. Ele entrou e ele falou, eu vi uma aliança, né, rodando assim, e ela vinha caindo. E aí, quando eu segurava na aliança, ela estava morna. E eu olhava a aliança na minha mão assim e vi o seu nome. Eita. E aí, só que ela não estava nem fria nem quente. Isso era muito claro para mim no sonho, quando eu segurava. E você sabe o que significa isso na Bíblia? Eu falei, não faço a menor ideia. Aí ele virou e falou assim, porque o morno Deus vomita. Então, ou você quer esse casamento, ou você não quer esse casamento. Aí eu falei, olha, eu não casei para separar, né? E aí ele virou e falou, vamos na minha igreja comigo. E eu fui na igreja, nesse dia a pastora estava pregando uma mensagem. Ela falou, tem uma pessoa aqui que está querendo se separar. Deus está falando, não separa, que ele tem uma grande obra na sua vida. Aí eu recebi aquela palavra e comecei a ter uma postura completamente diferente dentro da minha casa, sabe? Como eu falei, eu era mulher rixosa mesmo, assim. Ele chegava bêbado, eu queria quebrar tudo na cabeça dele, a gente batia a boca. O porteiro queria chamar a polícia, porque, né? Ele não me batia, eu que ia pra cima dele para bater nele, entendeu? Eita. Desse jeito, eu com 1,50 m, pensa nisso. E ele, grandão, eu ia para cima dele. Ele me segurava, né? Mas eu arremessava tudo que eu via pela frente. Podia ser, lembra a Catarina do Cravo e a Rosa? Nossa. Então, era tipo isso. E aí eu ficava com tanta raiva, porque eu falava, cara, ele me tirou de casa para quê? Eu tinha 19 anos, gente. 19 anos? Eu tinha 19 anos. História. Então, eu falei, cara, eu vou voltar para casa dos meus pais, e aí não funcionava isso. Então, foi onde eu comecei a mudar a minha postura, né? Eu sempre fui muito estudiosa, comecei a ler a Bíblia, e aí eu percebi que eu errava em várias coisas, sabe? Com Deus. Não só com o Gustavo, mas com Deus. Eu estava tão quebrada emocionalmente, assim, né, destruída, já desacreditada da relação, que eu falei, cara, eu tenho que me reestruturar em Deus primeiro. Então, eu comecei a
a aprender. A primeira coisa que eu fiz foi ler os evangelhos de Jesus para entender quem era Jesus, o que ele fez, como ele agia, o que ele falava, para que eu pudesse, de fato, imitá-lo. Então, você não vê Jesus xingando, e eu xingava. Você não vê Jesus, né, batendo boca, ele conversava. Então, eu comecei a olhar para Jesus ali, né, na maneira como ele confrontava com sabedoria. Aí fui para Provérbios, aí eu vi como é que era a mulher de Provérbios. Então, eu aprendi a dialogar. E aí o Gustavo começou a ver essa mudança em mim, sabe? E em contrapartida, às vezes, eu orava, entrava em propósito, jejum. E parecia que quanto mais eu orava, mais coisa acontecia. Desse jeito. O diabo se levantava, né, para tirar a minha paz, tirar ali meu cerne, para eu me perder. Então, é uma luta, literalmente, como a Bíblia fala, né, entre a carne e o espírito, né? O espírito e a carne militando o tempo inteiro. E aí, quem vence na tua luta? Entendeu? Entendi. Essa é a pergunta. Quem vai vencer na tua luta? Porque, às vezes, é impressionante. O diabo, ele cega a gente, porque existem coisas que a gente sabe que não são de Deus, que a gente não tem que fazer, mas a nossa carne inventa desculpa para a gente poder fazer. Desse jeito. Entende? Então, assim, é você, de fato, não deve fazer. E aí tem um ponto que eu falo que nós, como cristãos, a gente perece muito. Primeiro que é por falta de conhecimento. Mas uma coisa que a Bíblia diz e que é de verdade e é uma realidade é que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso é uma coisa que eu carrego e faz com que eu seja a serva de Deus que eu sou hoje. Uhum. Porque tem dias que eu não quero ir para a igreja pregar. Tem dias que eu não quero falar com ninguém. Tem dias que eu não estou bem. Mas eu vou lá porque não é sobre o que eu quero, é sobre quem ele é e o que ele fez por mim. Meu Deus. E aí é onde eu falo que nas religiões de matriz africana, você não tem a opção de não ir. Você é obrigado. Tanto que chama obrigação. É? Quando você tem que ir fazer um trabalho, você tem uma obrigação. O nome é obrigação. Aí você para pensar, quando você vai fazer um trabalho, as mulheres, os homens lá, eles cobrem o corpo inteiro. Sai até o pé. Não pode mostrar o ombro. Entende? Aí a irmã quer ir para a igreja como? Não tem condição. Aí não desce. Entendeu? Aí não dá para mim. Não é julgar, mas é a gente ter zelo. Eles têm. Você pensa, vai fazer um trabalho, né? Vai cumprir uma obrigação, vai entregar uma oferenda lá. Eles se preparam, fazem jejum. E pastor, entrando Fazem nesse jejum? Jejum. Eita. Não pode comer carne. Faz. Faz jejum. Não pode ter relação sexual. Tem várias coisas. Depende da obrigação, né? Do que você vai fazer. Quem já foi dessa religião, que tiver aí ao vivo, pode falar se eu estou mentindo ou não.